Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Davi Peixoto. Se você caiu aqui no nosso canal, você está no lugar certo. Está estudando conectivos? Quer obter sucesso na redação nota 1000? Fica aqui no nosso canal, fica aqui nesse vídeo que eu vou ensinar vocês a usar conectivos. Olha aqui, ó. Acabei de preparar uma videoaula bacana. É só você acompanhar que você vai gostar, eu tenho certeza disso. Beleza? Conectivos, os melhores para você atingir uma redação nota 1000. Chegou a hora de falar de conectivos, uma aula que há muito tempo eu estava prometendo fazer. E hoje eu quero tratar de 6 tipos de conectivos. Ó, dá uma olhadinha aí. Vê se não ficou bonito o nosso mapa mental de conectivos. Se ficou bacana, se ficou legal, já vale um like, já vale uma curtida, já vale também um compartilhamento e quem sabe até se inscrever no nosso canal. Hoje eu vou falar de 6 tipos de conectivos aplicados à redação. Não é só falar de teoria não, nós vamos mostrar dentro da redação. O primeiro tipo são os causais, o segundo adversativos, terceiro tipo condicionais, quarto tipo conclusivos, quinto tipo temporais e, por último, os aditivos. Vamos ver como cada um funciona dentro de um parágrafo. Antes da gente prosseguir com as definições, é importante entender para que servem os conectivos. São 3 as principais funções. A primeira função é coesão, é manter coesão. Coesão é manter a ligação entre as ideias, entre os parágrafos, entre os períodos, certo? Entre as orações ali. A segunda função é a argumentação. É através dos conectivos que você articula as suas ideias, articula o processo argumentativo. Porque o seu texto, como um todo, ele é um texto argumentativo. Portanto, conectivo, ele é um excelente recurso argumentativo. E, por fim, a terceira e última que eu quero destacar é a progressão. Um bom texto dissertativo, um bom texto do Enem, uma boa redação, ela precisa ter progressão. O que é progressão? Ela precisa dar continuidade. A pessoa que está lendo, os corretores precisam sentir que você está desenvolvendo o texto, desenvolvendo as ideias, certo? Então nós vamos focar aqui hoje em argumentação e progressão. Eu vou mostrar como esses 2 elementos funcionam. Se você está com boa argumentação e o texto está progredindo, automaticamente você já estabelece a coesão necessária. Eu separei aqui 6 parágrafos, são todos parágrafos de introdução, só que cada parágrafo eu vou dar ênfase a um grupo específico de conectivo. Olha aqui, esse daqui é o primeiro, parágrafo aditivo. Vamos antes entender a argumentação, a progressão textual e depois a gente lê para ver se deu certo, tá? A argumentação é o seguinte: o uso de conectivos aditivos ajuda a ampliar ou reforçar um argumento que você já apresentou, acrescentando informações ou exemplos que complementam a ideia principal. Veja, o nome aditivo já diz, adição, é soma. Quando você está usando conectivos aditivos, você está com a ideia de acrescentar informações a um argumento que você já apresentou. Esse tipo de parágrafo tende a apresentar uma construção argumentativa em que várias ideias se somam para formar uma visão mais completa do tema. Já na progressão textual, ela é feita por meio da acumulação de fatos ou evidências sem contradições ou rupturas lógicas. Cada sentença adiciona algo novo que corrobora o argumento apresentado, criando uma linha contínua de raciocínio. Veja, o parágrafo aditivo ele tem essa qualidade, ele tem essa característica de progressão textual.
Nos últimos anos, o uso da tecnologia se expandiu consideravelmente e transformou todos os aspectos da vida moderna. No entanto, não só trouxe benefícios, mas também causou desafios sociais, como o isolamento digital. Muitas pessoas, além disso, começam a perceber os efeitos negativos desse uso excessivo, especialmente no que tange às relações interpessoais. Inclusive, é fundamental buscar soluções para promover um uso saudável da tecnologia, bem como incentivar interações mais autênticas no mundo físico. Faz sentido para você? Veja aqui, ó, no primeiro período eu já apresento a ideia de que o uso da tecnologia nos últimos anos se expandiu consideravelmente e transformou todos os aspectos da vida moderna. Eu introduzo aqui com no entanto, apresentando uma ideia contrária, porém, o não só trouxe benefícios, eu estou adicionando, não só trouxe benefícios, mas também causou desafios sociais. Então, são duas ideias que eu já estou apresentando como isolamento digital. Muitas pessoas, além disso, olha só, é mais uma informação além das que eu apresentei anteriormente, começam a perceber os efeitos negativos desse uso excessivo, especialmente no que tange às relações interpessoais, inclusive, ó, mais uma ideia. Veja, então, que esses conectivos, eles transmitem a ideia de adição. Eu tenho um todo comunicativo, eu tenho uma ideia, uma visão completa do assunto, sendo acrescentada período após período por meio dos conectivos aditivos. Já no caso do parágrafo causal, os conectivos causais, eu tenho aqui, na argumentação, no parágrafo causal, os conectivos explicam as causas ou justificam os efeitos de uma determinada situação. A argumentação é construída com base em uma relação direta de causa e consequência, o que fortalece a lógica do raciocínio, explicando por que determinado fenômeno acontece. Então, causal é muito fácil, você vai lembrar de causa. Progressão textual. A progressão ocorre de maneira lógica e encadeada, como uma sentença levando naturalmente à próxima sentença, à medida que a causa é identificada e os efeitos são explicados em sequência. Olha que interessante se você opta por utilizar conectivos causais. Com o advento da tecnologia, a sociedade passou por profundas transformações, visto que os meios de comunicação se tornaram digitais. Porque as pessoas estão cada vez mais conectadas virtualmente. Devido a isso, ou seja, por causa disso, surgiram novos problemas de socialização. Assim, a dependência de plataformas digitais começou a prejudicar as interações sociais e presenciais. Portanto, é necessário buscar um equilíbrio entre a vida digital e a real, já que a saúde mental e as relações sociais estão sendo impactadas. Você consegue perceber que há uma progressão do texto? Eu vou apresentando elementos novos a cada período. E olha que interessante, o porquê aqui, aquele porquê junto de explicação e tal, ele está explicando o meu período de introdução aqui. Olha que legal. E aí eu vou dando sequência, porque as pessoas estão cada vez mais conectadas virtualmente. Devido a isso, olha, a causa eu estou explicando. Devido a isso, acontece alguma coisa. Olha a consequência. Por estarem excessivamente conectados, há uma consequência. Essa é a característica do causal. Qual é a consequência? Surgiram novos problemas de socialização. Faz sentido para você? Tá legal? Se tá bacana, vamos para o próximo aí, beleza? Eu quero que esse vídeo fique bem curto, não seja muito longo, até mesmo porque depois você vai pausar, vai ver com calma. Vamos ao parágrafo adversativo. Na argumentação, o uso de conectivos adversativos gera
contraposições e contrastes. Esse tipo de parágrafo é ideal para argumentar duas perspectivas opostas ou mostrar um lado negativo após apresentar um ponto positivo ou vice-versa. Esse daqui, gente, é o tipo de redação, por exemplo, sabe quando você pega aquele tema em que existem 2, 3, 4 textos, entre eles você tem uma charge, você tem uma imagem, alguma coisa do tipo, e aí a proposta pede para você refletir sobre os pontos de vista dos autores ou das imagens, enfim, das reportagens, etc, etc. Portanto, parágrafo adversativo, conectivos adversativos são uma ótima saída para você mostrar essa polaridade de ideias. A argumentação se desenvolve ao demonstrar que um determinado benefício ou avanço não vem sem problemas ou desafios. Por isso que você apresenta um lado, depois mostra o outro lado dessa questão, desse problema, ou dessa solução, ou desse avanço, enfim. A progressão textual, ela funciona da seguinte maneira. Ela é feita por meio de uma relação dialética. É uma relação de diálogo, de conversa. Você vai conversando com o seu leitor. Olha, por causa disso acontece isso, e isso é o oposto daquilo. E aí você vai jogando, fazendo essa ponte, né? Por isso dialética, onde uma ideia inicial é apresentada e em seguida contraposta por outra, o que gera uma discussão rica e equilibrada. A mudança de direção na argumentação dá o dinamismo ao texto. Você quer se diferenciar? Pode correr atrás de um parágrafo adversativo. Vamos ler o parágrafo? A tecnologia trouxe diversas facilidades para a vida moderna. Mas, olha aí, já estou colocando uma outra ideia adversa. Mas também acarretou novos desafios sociais. O aumento das interações virtuais ampliou as conexões à distância. Isso é fato. Porém, muitas vezes essas conexões se tornam superficiais. Você percebe o joguinho? O aumento ampliou as conexões à distância, mas, porém, muitas vezes essas conexões se tornam superficiais. Contudo, mesmo sendo superficial, contudo, o uso excessivo de dispositivos eletrônicos começa a afetar negativamente a profundidade das relações interpessoais. Entretanto, é possível reverter essa situação incentivando encontros físicos e limitando o tempo de exposição às redes sociais. Não ficou bacana esse parágrafo? Só com conectivos adversativos você consegue fazer essa ponte. Estuda, tira print da tela, estuda o mas, o porém, o contudo, o entretanto, são fáceis de lembrar e muito poderosos na hora de usar. Olha aí, parágrafo condicional, é um dos que eu mais adoro. Na argumentação, os conectivos condicionais estabelecem condições e hipóteses para a validade de uma afirmação. Veja, parágrafo condicional trabalha com uma afirmação, só que para que essa afirmação ela seja verdadeira, existe uma condição e existem hipóteses para que essa situação, para essa afirmação, ela realmente seja confirmada ou não. Esse tipo de parágrafo é útil para sugerir que uma ação ou mudança depende da realização de certas condições. Na argumentação, ele introduz cenários possíveis, mostrando que os resultados dependem de fatores específicos. Já na progressão textual, a progressão se desenvolve com base em uma estrutura hipotética, onde o sucesso ou falha de uma ação depende de condições mencionadas anteriormente. Isso incentiva o leitor a refletir sobre cenários diferentes e suas consequências. Vamos ao texto? O avanço tecnológico muda a forma como as pessoas se comunicam. Se considerarmos o impacto das redes sociais, caso o uso da tecnologia não seja moderado, pode gerar
problemas sérios de socialização e isolamento. É uma hipótese, eu não estou afirmando que vai acontecer. Pode gerar. Está vendo que bacana? Contanto que as pessoas continuem preferindo interações virtuais, as relações interpessoais físicas continuarão se enfraquecendo. Olha aqui, ó. Na argumentação, ele introduz cenários possíveis, mostrando que os resultados dependem de fatores específicos. Aqui, contanto que as pessoas continuem preferindo interações virtuais, as relações interpessoais físicas continuarão se enfraquecendo. Olha a explicação aí. Desde que haja um esforço coletivo para limitar o uso excessivo de dispositivos, será possível melhorar a qualidade das interações sociais, a menos que essa dependência aumente ainda mais. Olha aqui que bacaninha. Meu, se está fazendo sentido para você, se ficou legal, já deixa aqui o seu like, faz a inscrição, entra aqui no nosso canal, tem uma série só dedicada à redação, que é essa série aqui, e tem uma outra série só dedicada a questões do Enem, questões de interpretação. Olha lá, vamos ao penúltimo caso, é um recorde para mim aqui, ó, 16 minutos. Eu acho que esse vídeo vai ficar bacaninha, curto, rápido e direto. Argumentação no caso da conclusiva. Argumentação. Conectivos conclusivos são usados para sintetizar, o nome já diz, conclusivo. Sintetizar e encerrar um raciocínio, apresentando uma conclusão lógica baseada nos argumentos que já foram apresentados anteriormente. Esse tipo de parágrafo é eficaz para fechar um raciocínio ou para sugerir uma solução ou problema discutido. A argumentação aqui é direta, focada na resolução ou no resumo das ideias. A progressão textual é linear e culmina, ou seja, finaliza em um ponto lógico, onde o argumento é levado a uma conclusão que seja coerente. O raciocínio avança para uma solução ou síntese sem a introdução de novas ideias. Vamos ver no texto. Com o avanço da tecnologia, as interações humanas sofreram profundas mudanças. Ótimo. Portanto, estou concluindo. É necessário analisar esses impactos. As conexões digitais proporcionam comunicação imediata. Logo, estou concluindo, ó, as relações físicas acabam sendo negligenciadas. Assim, concluindo esse raciocínio, é evidente que a dependência das redes sociais prejudica a qualidade das interações sociais. Por isso, estou concluindo o anterior. Buscar um equilíbrio entre o digital e o físico é essencial. Logo, medidas devem ser tomadas para evitar o isolamento social. Certo? Faz sentido? Ficou claro para você? Olha só. E a gente sempre pensa que o conclusivo deve usar só lá na conclusão. E eu estou mostrando para você que é possível utilizar conectivos de conclusão na introdução. Conectivos temporais. Na argumentação, o uso de conectivos temporais organiza os eventos e fatos. Se você está falando de temporal, se você tem eventos e tem fatos, os temporais vão ajudar você a organizar em sequência cronológica, facilitando a compreensão de como uma situação evolui ao longo do tempo. Esse tipo de parágrafo é útil para mostrar mudanças gradativas e como o tempo influencia um processo ou um fenômeno. Na progressão textual, ela ocorre de forma temporal, seguindo uma linha do tempo. Você põe uma linha imaginária ali do tempo. A organização do parágrafo leva o leitor a perceber uma sequência de acontecimentos, uma sequência lógica, ou uma evolução de um problema ao longo do tempo. Agora vamos ver como fica no texto. Desde o surgimento das redes sociais, a sociedade tem mudado a forma como se relaciona
ao mesmo tempo em que a tecnologia avança. Veja que eu estou colocando dois elementos aqui, duas situações temporais. Por isso, ao mesmo tempo, é um conectivo aí temporal. Enquanto as plataformas digitais facilitam a comunicação, assim que o uso delas se torna excessivo, prejudicam as interações reais. Desde que os dispositivos eletrônicos passaram a dominar a vida social, os encontros presenciais diminuíram. Assim que houver uma maior conscientização sobre os riscos do uso excessivo da tecnologia, será possível encontrar um equilíbrio entre o virtual e o real, ao mesmo tempo que as relações interpessoais são resgatadas. Faz sentido para você? Ficou legal? Se ficou legal, já sabe, estuda, dá uma analisada, 22 minutos é um tempo recorde para mim. Obrigado pela sua atenção, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa um comentário e uma sugestão de um tema que a gente possa abordar aqui nas próximas aulas. Obrigado, até a próxima, tchau!